Bem, nós estamos adentrando agora nos determinantes do processo saúde-doença, tá? E nesses determinantes, vocês têm que saber que existem algumas coisas que a gente fica, às vezes, até sem entender. E nesses não entendimentos, é o desenvolvimento dos fatores determinantes, tá? Em que sentido? Às vezes, a gente escuta assim uma frase, ou até conhece a pessoa que diz: Fulano, Maria era tão boa, né, que e de repente ela enlouqueceu. A gente não escuta falar isso, né? Isso nada mais é que Maria tinha muitos problemas somáticos, né? Tinha muitos problemas na sua mente, e daí ela não buscou ajuda, tá? Não conseguiu buscar refúgios. Lembra que a gente viu lá em psicanálise, né, a questão dos refúgios, que é aquilo que nos faz bem, aquilo que faz com que a nossa mente alivie um pouquinho, aquilo que alivia um pouco das nossas tensões, tá? E daí ela não conseguiu sozinha, teve um surto, teve uma crise, e daí ela não mais conseguiu voltar ao seu normal e desenvolveu um transtorno mental. Hoje é diagnosticada com transtorno mental. Tem outra coisa que, outra frasezinha que a gente escuta. Maria estava bem, tem transtorno mental, só que ela estava bem, e de repente ela voltou a ter as crises, mesmo tomando medicação, tá? A gente sabe que pessoas com transtornos mentais tem um período que a gente chama de cura, né? Que não é a cura que nunca mais, né? Não é aquela cura que nunca mais vai voltar, né? A gente sabe que esse cura é o processo de manutenção e estabilidade, tá certo? Então aí nós temos que saber que a pessoa que tem transtorno mental, mesmo que ela esteja nesse momento de cura, de manutenção ou estabilidade, né, ela pode apresentar recidivas, né, que aqui são os sintomas voltarem, certo? Então, assim, isso nada mais é do que a junção dos fatores determinantes, que é o que a gente vai ver nesse slide, certo? Nós temos os fatores determinantes ou fatores de influência, que eu dividi aqui em grupos para melhor entendimento de vocês. Mas vocês têm que saber que eles estão interligados. Não existe só fatores físicos ou biológicos, não existe só fatores ambientais, não existe só fatores psicológicos. Na verdade, é a junção dos três que fazem com que a pessoa venha a desenvolver um transtorno mental ou não, tá? E nesse processo, vamos imaginar que tudo tem um fator precipitante, tá? Um fator causal. Deixa eu dar outro exemplo a vocês, assim, de fator causal. Seu João tinha um cachorro, tá? E, de repente, seu João tinha um cachorro e não tinha transtorno mental. De repente, o cachorro morreu, certo? E daí, seu João entrou em crise e desenvolveu o transtorno mental. Quem foi o fator causador para seu João desenvolver o transtorno mental? O fator causador foi a morte do cachorro. Juntou a morte do cachorro com outros problemas, né, somatizados que seu João tinha, e daí ele não conseguiu passar por isso, tá? E desenvolveu o transtorno mental, ok? Então, esses fatores causais, que a gente também chama de fatores de influência, desculpa, fatores precipitantes ou fatores predisponentes, tá? Nada mais são do que a causa daquela crise, certo? A causa daquela crise foi isso, foi a morte do cachorro. Então, ele é um fator causal, ele é o fator predisponente, ele é o fator precipitante. Tranquilo?
E daí, pessoal, esses fatores causais, eles já vêm desencadeados por esses fatores de influência, que são físicos ou biológicos, ambientais e psicológicos, certo? Vamos ver agora cada um deles. Os fatores físicos ou biológicos. Seria nada mais que pessoas que têm pais com transtorno mental, elas têm uma predisposição maior a vir a desenvolver transtornos mentais, tá? Diferente daquela pessoa que não tem pais com transtorno mental, ela não tem um fator precipitante. Porém, isso não quer dizer que lá no meio do caminho ela não desenvolva um transtorno mental. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, é a associação também dos ambientais e também dos psicológicos. Tá? Então, tudo que ela sofre no ambiente, ela pode mais na frente desenvolver transtorno mental, certo? E também aquela pessoa que tem os pais com transtorno mental, que ela tem uma predisposição maior, isso não quer dizer que ela venha a desenvolver, tá? Por quê? Porque se ela tiver um psicológico muito bom, ela não desenvolve, certo? Mas veja, é que eu quero falar para vocês, que vocês vejam como esses fatores, mesmo eu tendo dividido aqui, eu tirei de Dalgalarrondo, né? Mesmo Dalgalarrondo, que é a literatura nossa, o nosso livro da Biblioteca Básica, mesmo a gente estudando separado, mas eles estão interligados, tá certo, pessoal? Existe essa interligação dos fatores físicos ou biológicos, dos fatores psicológicos e dos fatores ambientais. Então, vamos aqui, ó, os fatores orgânicos. Fatores orgânicos, muitas vezes podemos achar difícil de entender como sintomas tão emocionais como sentir-se culpado ou ter pensamentos repetidos de morte ou ouvir vozes, mas elas existem. O envelhecimento, o abuso de álcool e outras drogas são exemplos comuns, certo? Aí, pessoal, isso quer dizer que dentro dos fatores físicos ou biológicos, nós temos os fatores genéticos ou hereditários. O que é que fala aí nos genéticos ou hereditários? Fala da questão que eu falei para vocês, a tendência de quem tem pais com transtorno mental, a tendência dela é ter transtorno mental, é bem maior do que aquela que não tem transtorno mental, certo? Aí veja, a ciência, ela não diz, ela ainda não comprova 100% de que os genes de transtorno mental, eles são herdados, tá? Então, se eu tenho minha mãe com transtorno mental, geneticamente, eu vou ter um gene para desenvolver o transtorno mental, tá certo? A ciência, o que é que eu quero dizer? A ciência ainda não trabalha nessa questão de eu ter um gene da minha mãe que tem transtorno mental, tá? Mas isso quer dizer que eu tenho uma predisposição, por quê? Porque entra o fator emocional dela. Então, quando ela estava grávida de mim, ela sofria crises, porque as medicações tinham que ser mudadas. Aí, quando a gente for ver psicofármacos, a gente vai ver que alguns medicamentos controlados, gestantes e mulheres que estão amamentando, lactantes, né, não podem fazer o uso, tá? Então, aí vai mexer mais com a crise da paciente, além da questão hormonal, né, que a gente já sabe que toda mulher passa, tanto no período menstrual, quanto no período gestacional e pós-gestacional, né? Então, assim, são emoções, são conflitos, né, que tá lá no emocional, tá lá na cabeça da mulher e que o bebê vai sentir, tá? Tem um vídeo, eu vou até colocar para vocês lá no Canvas, tá? Onde duas psicólogas, elas falam nessa questão genética, tá? Que a criança, ela vai absorver todo o sofrimento da mãe, tá? Então, se a mãe está triste, a criança está sentindo. Se a mãe está nervosa, a criança está sentindo.
ok? Então, mesmo que a ciência não comprove que geneticamente quem tem pais com transtorno mental nasce com gene, tá? A ciência ainda não comprova, ela está estudando, mas não comprova ainda. Mas existe a questão da predisposição, tá? Mesmo ela não tendo gene, que ainda não está cientificamente comprovado, mas ela tem o fator precipitante, ela tem a predisposição, certo? Por quê? Porque ela sofreu na gestação tudo que a mãe sofreu, ok? Então, aqui, ó, dessa forma, a constituição genética precisa ser vista como uma facilidade orgânica, tá? É, para desenvolver um determinado transtorno mental, mas não há garantias de que ao longo da vida do sujeito tal fato ocorrerá, tá? Isso não quer dizer obrigatoriamente que a pessoa que tem pais com transtorno mental, ela vá desenvolver um transtorno mental. Ela tanto pode quanto não pode, né? Porque não são só os fatores biológicos. Nós temos também os fatores ambientais, nós temos os fatores psicológicos, onde, por exemplo, se a psique, né, se o psicológico dela for muito bem trabalhado, com ajuda até, é capaz de ela nunca desenvolver um transtorno mental, certo? Então, por isso que a gente fala em tendências, ok? E daí nós temos os fatores pré-natais, que também estão nos fatores físicos ou biológicos, tá? Aqui, pessoal, nós falamos a questão de que a mulher, no período gestacional, ela tem uma predisposição também a desenvolver o transtorno mental, assim como os seus filhos, né? Por quê? Porque ela passa por toda aquela questão hormonal, né? Aquelas alterações hormonais, certo? Vem a questão do ambiente. Então, ela é uma mãe primípara, né? É a primeira gestação, ela já teve outras gestações e abortou, né? Ela é uma mãe solteira, ela é uma jovem mãe, né? Aquelas que a gente chama de crianças, 13, 14 anos, 15 anos. Ela tem o companheiro que o apoie ou não tem, tá? Então, tudo isso são fatores, aí eu trago para nós, enfermeiros, de nós trabalharmos essa questão psicológica também no nosso pré-natal, tá? Muitas vezes o pré-natal, ele fica a questão física, certo? O crescimento do bebê, as orientações da alimentação para a mãe, as medicações, né, que a mãe precisa tomar, certo? Os batimentos, e o psicológico dessa mãe, certo? Será que ele está preparado? Será que ela está com algum medo? Será que ela está com algum anseio, alguma dúvida? Tá? E muitas vezes a enfermagem não estimula isso. E aí eu trago para nós que nós temos que também trabalhar o psicológico, né, dessa gestante. Como é que ela está? Como é que a mente está? Se ela tem algum problema, né? Se ela está conseguindo viver a gestação bem, né? Tem a questão da gestação ter sido desejada ou não, certo? Então, tudo isso vem a influenciar, tá? Então, na verdade, ela precisa, toda gestante ela precisa de apoio e que a gente veja também essa questão mental, né? Caso seja necessário, a gente caminha para o psicólogo, certo? Para que ele já vá trabalhando e quando, né, isso já é uma prevenção para quando o bebê nascer, ela não venha a desenvolver um transtorno puerperal, né? Que entra aí o famoso, a depressão pós-parto, certo? Então, isso, durante o pré-natal, deve ser trabalhado, né? Além de outras questões como o consumo de álcool, as drogas, como é que está a situação econômica, né? Ela precisa de apoio, ela tem um apoio, certo? Então, tudo isso precisa ser trabalhado, por quê? Porque como a gente viu na questão genético-hereditária, o bebê está passando por isso, o bebê está sofrendo junto, tá? Então, veja como lá no nosso pré-natal a gente pode estar trabalhando com a nossa gestante. E daí nós temos os fatores perinatais, né, que acontece durante o nascimento, certo? Onde aí, pessoal, a gente tem que ver, né, que depois, durante o nascimento, né, e após o nascimento, nós também temos que acompanhar essa criança, né?
nós temos que acompanhar esse bebê, certo? E veja que a consulta de pré-natal, ela acaba quando a gente vai à casa da puérpera, né, visitá-la e visitar o bebê, certo? E daí a gente encerra a nossa consulta de pré-natal e dá a entrada da abertura na nossa consulta de puericultura, que é o acompanhamento da criança através do seu crescimento e desenvolvimento, tá? Então, nós temos que orientar a gestante na hora do parto, né? Nós temos que trabalhar os seus medos na hora do parto, certo? Nós temos que orientar que essa gestante ela procure o obstetra para que ela não só conheça lá na hora do parto, tá? E que ele já veja toda a situação dela, né? Se ela pode ter um parto normal, se ela precisa ter um parto cesariano, tá? É, se a abertura para o companheiro também está lá, né, durante o parto. E depois do parto, pessoal, quando a gente inicia nossa puericultura, a gente tem que ver a criança também através dos seus reflexos, né? Aí o desenvolvimento, que a gente até falou, essa questão do desenvolvimento, né? Se a criança tem todos os estímulos, certo? Caso não, a gente pode estar encaminhando aí para especialistas, tá bom? Então, veja que nós, enfermeiros, nós precisamos estar trabalhando aí essa questão física ou genética do nosso paciente, tá bom? E daí nós vamos para os fatores ambientais. Minuto, viu, Caroline? E daí nós temos os fatores ambientais, onde a gente sabe que o ambiente, ele mexe muito com a gente. O ambiente é influenciador, tá? Então, por exemplo, nós temos crianças que nascem em um ambiente totalmente desestruturado, né? Onde o pai bate na mãe, o pai é alcoólatra ou a mãe é alcoólatra, tem a questão dos uso de drogas, tem a questão da violência dentro de casa, o não acompanhamento, tá? Então, nós temos diversas realidades negativas. E essa criança, né, ela vem de um ambiente realmente hostil, de um ambiente onde ela muitas vezes não teve amor, tá? Então, ela vai crescer naquilo. Isso faz com que ela tenha uma predisposição maior a desenvolver o transtorno mental, tá? Não é obrigado a desenvolver, não é que ela vai desenvolver obrigatoriamente, mas ela tem uma disposição maior a desenvolver, certo? E nós temos a outra realidade, né? A criança que convive com os pais, que é bem estimulada, que é bem tratada, né? Muitas vezes ela não tem a predisposição, né, a desenvolver o transtorno mental, mas possa ser que ela venha a desenvolver pela questão psíquica, né? Pelos fatores psicológicos, ok? Então veja que o ambiente ele está intrinsecamente, né, ligado a essa questão do desenvolvimento psicológico, né? Tem crianças que são muito super protegidas e a gente tem que realmente orientar os pais que essa criança ela tem que ser desprotegida, tá? Ela tem que, não precisa ser super protegida, ela tem que ter uma desproteção, digamos assim, né, para que ela viva, para que, porque todos nós precisamos passar pelo que a gente passa, a questão de conflitos, né, a questão de trabalhar esses conflitos, de solucionar problemas, né, das vivências que nós temos. Então, tudo isso faz com que, né, a gente se torne forte diante de determinadas situações, diante do mundo, né, que a gente sabe que não é fácil para ninguém, tá? Então, assim, a gente não pode estimular essa superproteção, porque no momento que essa superproteção estiver ausente, a criança não vai saber se desenvolver, tá? A criança não vai saber o que fazer, tá? Então, aquela famosa frase que diz assim, a gente cria o filho para o mundo, né? Ela é real no sentido de que a gente precisa desenvolver as habilidades dos nossos filhos, tá certo? Para que eles se tornem pessoas fortes.
e fortes não só na questão física, mas na questão mental, tá? Então, esses fatores influenciadores, a questão realmente da rotina da casa, da criação, eles são bastante influenciadores nos fatores ambientais, tá? Então, os fatores ambientais exercem firme e constante influência sobre nossas atitudes e nossas escolhas diárias, tanto externas quanto internas, isto é, como nos sentimos, como enxergamos a nós mesmos. Então, se nós nos enxergamos pessoas fortes, tá? A gente vai enfrentando. Se a gente vê que é forte, mas precisa de ajuda, a gente tem que buscar essa ajuda, né? Ou se a gente acha que nós somos fracos, tá? E daí nós temos que fortalecer, ok? Aí, dentro dos fatores ambientais, nós temos os fatores sociais, certo? Esses fatores sociais é a questão das relações, tá? Como a gente falou em Freud, né? Nós somos seres relacionáveis, né? A gente se readapta, né? Como a gente viu lá no nosso ego. O nosso ego é o quê? A nossa readaptação. Então, a nossa vida em sociedade, ela está sempre sendo moldada. Por quê? Porque a gente participa de grupos, esses grupos às vezes são diferentes uns dos outros, mas a gente está se relacionando, está convivendo bem. Tá bom? Então, a questão da criança, quando ela vai para a escola, isso é totalmente saudável, tá? Por quê? Porque ela lá vai formar o grupo. Ela vai ver que ela não é mais só o centro, né, o único centro das atenções. Ela vai aprender a dividir, ela vai trabalhar esse seu lado egoísta, né? Ela vai ver que o mundo, né, já tem uma certa realidade, que é conviver fora da casa, né, fora do quadrado aí da casa da superproteção. Tá certo? Então, os fatores sociais, eles trabalham o quê? As nossas influências, as nossas relações. Nós precisamos do social, né? Mesmo que a gente diga, eu não vivo para os outros, eu vivo para mim. Tudo bem. Cada um vive para si, mas a gente tem que saber que vive em uma sociedade, tá? Onde a gente tem que fazer as nossas relações, né? Eu conheço uma pessoa, hoje ele já é um homem, né? Mas os pais sempre super protegeram, ele desenvolveu transtorno mental, ele é diagnosticado com esquizofrenia, ele não se relaciona em sociedade porque os pais limitavam essa questão do convívio, né? Ele tem até professoras particulares porque os pais não queriam que ele frequentasse escolas, tá? E hoje ele é um adulto esquizofrênico, vive isolado, né, num quarto do lado que a família criou, né? Convive com a família, mas vive mais nesse quarto isolado, certo? Não é cárcere privado, né? Porta aberta e tudo, mas a questão de não saber se relacionar com outras pessoas. Tá? Então, o social, ele mexe muito com a gente, por isso que a gente tem que saber viver em sociedade. Tá? Aí vem os fatores culturais. Cada cultura, né, nós temos que saber respeitar, né? Nós temos que saber qual a cultura atual, né? Por exemplo, hoje nós vivemos na era redes digitais, né? Então a gente se relaciona pelas redes, né, sociais, né? A internet, ela é a melhor ferramenta que nós temos para comunicação, né? Existe até aquele famoso clichê, né, que assim a gente não conversa dentro de casa, né, mas conversa com o mundo inteiro dentro do celular, né, pelo celular, tá? Então, essa questão dos fatores culturais não é que a gente seja obrigado a fazer parte dessa cultura, mas além de nós termos que respeitar, né, nós temos também que ver que em alguns momentos ela como é que eu posso dizer, necessária, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas, né, resistiram demais à questão do WhatsApp, certo? E, de repente, elas viram a necessidade, por quê? Porque lá no ambiente de trabalho dela, as pessoas se comunicam pelo WhatsApp. Então, como é que ela vai saber das informações? Tá? Então, ela sentiu a necessidade, se sentiu obrigada a ter. Tá? E isso são fatores culturais, isso são fatores que fazem com que a gente viva em cultura, viva no social.
tá certo? E algumas culturas, veja, só reforçando aí, ela não nos obriga a ter que entrar, ter que fazer, né, seguir a modinha aí, como se dizem hoje, né? Mas nós temos em alguns momentos de necessidade de realmente adquirir, né, aquela cultura, tá bom? Então, os fatores culturais podemos lembrar de todo o sistema de regras no qual estamos envolvidos. Esse sistema varia de país, né, de estado, de grupos, de épocas, né? É, é a noção realmente do certo e do errado, né? Antes teve um tempo, né? Muito antigamente, não era nem meu tempo, que usava aquelas calças, né? Que o povo diz boca de sino, né? Bem largas. De repente não usava mais, teve um período que voltou, né? Agora já está aí algumas mídias querendo voltar novamente. Então, assim, não é obrigado que a gente siga essa tendência, mas é obrigado que a gente respeite. E caso a gente veja a necessidade, possa realmente aderir a essa cultura, bom? E daí nós temos os fatores econômicos, né, que é a questão realmente financeira, né, como diz aqui, né, é mexer no bolso realmente. Então, tem pessoas que não conseguem, como é que eu posso dizer? Não conseguem viver com a nova situação econômica que ele tem, tá? Então, digamos que pessoas que sempre foram muito ricas, né, sempre foram muito abastadas. De repente, ele perdeu tudo, tá? E aí ele agora é um classe média, certo? E muitas vezes o padrão de vida que ele tinha antes, ele não consegue não ter, tá? E ele entra em sofrimento psíquico e muitas vezes vem a questão do suicídio, tá? É por isso que, a, mesmo tendo muito, mas a pessoa precisa saber que existe também outra realidade, certo? E como seria eu naquela outra realidade, tá? Então, assim, o psicológico, ele também tem que ser trabalhado, né? Tanto nas pessoas que tinham muito e perderam, quanto naquelas pessoas que não conseguem ter o seu controle financeiro. Porque tem pessoas, né, que, assim, realmente eles não conseguem ter esse controle financeiro, trabalhar com o seu financeiro, eles sempre estão desestruturados financeiramente, tá? Então, até onde eu preciso de ajuda, até onde eu consigo mexer aí na questão econômica, tá? Mexer na questão do financeiro, certo? Então, veja, nós sabemos que tanto essa questão social, né, nas nossas relações, a questão cultural e a questão econômica, pessoal, elas estão relacionadas com o nosso ambiente, tá? Elas são fatores ambientais. E daí, para encerrar os determinantes, nós temos os fatores emocionais ou psicológicos, né? Que entra aí a questão das exposições, né? Se os pais são alcoólatras, até onde a criança presenciou aquela violência, né, aquele alcoolismo, até onde a criança sofreu, isso está no seu psicológico, né? Quem trabalha, quem passou, por exemplo, pela guerra, né, o quanto de mortes, né, de pessoas estraçalhadas ele viu. Então, isso são exposições frustrantes, tá? São pessoas mais predispostas. Pessoas que trabalham em pronto-socorros, né? Muitos deles têm que fazer terapia. Por quê? Porque eles estão trabalhando diretamente e muitas vezes quase diariamente, né, com pessoas que são estraçalhadas em acidentes, né? E muitas vezes perdem a vida nas mãos deles e daí, né? Como é que está o psicológico deles, certo? Então, a exposição, pessoal, a determinadas frustrações faz com que a pessoa venha a desenvolver transtornos mentais. Então, mexe muito com o emocional e com o psicológico, tá? E daí eu trago mais uma vez para nós a questão da prevenção, né, é, dos cuidados de enfermagem, né, da assistência de enfermagem, a questão de muitas vezes nós buscarmos e orientarmos uma ajuda psicológica, terapia para essa pessoa que a gente vê que ela está em sofrimento, tá? Que a gente vê que ela não aguenta mais o sofrimento do outro,
certo? E daí nós precisamos fazer esses encaminhamentos, né? Por exemplo, mulheres que muitas vezes são violentadas e elas ainda se sentem culpadas por terem provocado aquela violência, né? Isso é uma realidade que a gente sabe que acontece muito, certo? Então, a gente tem que orientar em uma ajuda psicológica, porque na realidade ela não é culpada, ela é vítima, tá? Então, veja que as exposições, aqui, a repetição constante de exposições ou frustrações por períodos mais prolongados pode levar no futuro a desenvolver uma série de transtornos mentais, tá? Alguns autores identificam raízes para o emocional, né, as psicoses e a síndrome do pânico, tá certo? Então, pessoal, nós temos que trabalhar, né, nas pessoas, mostrar que elas precisam de ajuda psicológica, que elas precisam de terapias, porque sozinhas elas não estão conseguindo desenvolver é, 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 esse sofrimento psíquico. Sozinhas elas não estão conseguindo sair desse sofrimento psíquico, tá certo? Então, só repetindo para vocês, né, para deixar frisado aí, certo? Nós temos os três fatores, físicos ou biológicos, ambientais e psicológicos, e eles estão interligados. Porque muitas vezes, né, a criança sofreu lá no período gestacional da mãe, porque a mãe não queria, foi uma gravidez indesejada, daí ela nasceu e daí conviveu num ambiente um pouco perturbado e o seu psicológico está naquilo. Então ela tem uma predisposição maior a desenvolver. Então veja que esses fatores eles estão interligados, né? Ao contrário daquela pessoa, né, que cresceu num ambiente saudável, que foi uma gravidez desejada, mas digamos que ela não foi trabalhada para viver em sociedade. Então o psicológico dela, quando ela viver em sociedade, vai ser abalado. Então, veja que ela já tem uma predisposição a desenvolver transtorno mental, tá bom? Então, a gente trabalha aqui nos fatores com a questão da predisposição, que são os fatores causais, que são os fatores precipitantes, tá? E veja, mesmo aqueles que nasceram com tudo estruturado, que são bem, né? Isso não quer dizer que em algum momento eles não venham a desenvolver, certo? Veja que às vezes, quem tem predisposição nunca desenvolve. E quem nunca teve predisposição pode desenvolver. Por quê? Porque vem a questão do psicológico, a questão das bases, a questão das relações, do convívio social, da cultura, tá? E aí a gente vai vendo essa influência dos três aí. Tranquilo?